Olá, queridos alunos, eu me chamo Nayara, sou professora de língua portuguesa e hoje nós iremos trabalhar o efeito de humor, ironia ou crítica em tirinhas e memes. Vamos lá. Observe a imagem a seguir. Quem aparece na imagem? O que você sabe sobre essa pessoa? Pensem aí um pouquinho o que vocês lembram, o que vocês conhecem sobre a pessoa da imagem. A personagem de um conto de fadas é a Branca de Neve. No conto, a menina recebe esse nome porque nasceu branca como a neve, cabelos negros como o ébano e os lábios vermelhos como sangue. Ao longo da história, ela é enfeitiçada pela madrasta, que se disfarça de velhinha e dá uma maçã envenenada para a Branca de Neve. Agora observe as frases a seguir. Às vezes, a gente só precisa de um abraço e 2 coxinhas de frango com catupiry. A primeira frase ela é denotativa, ou seja, ela vem no sentido literal, sentido bem específico, né? Que seria, ela expressa o desejo por um abraço como sendo uma solução, por exemplo, de um dia ruim, de um dia cansativo. Da segunda frase, subentende-se o quê? A segunda frase já trata a respeito da compra das coxinhas para a melhoria de um dia ruim ou situação. É um destaque para a importância das coxinhas, tanto quanto um abraço. Agora, observe essa imagem com o texto. Às vezes, a gente só precisa de um abraço e 2 coxinhas de frango com catupiry. O texto é formado pela associação da imagem que vimos primeiramente com as frases que observamos logo depois. Perceba que a imagem, vista isoladamente, a primeira imagem que a gente viu, apresenta apenas uma personagem de um conto. E as frases, quando mostradas sem relação com a imagem, também expressam uma determinada informação. Observe que, quando associadas, imagem e frases, elas passam a ter um outro significado. Juntas, elas vão transmitir um novo sentido, trazer uma nova informação. Podemos afirmar que esse texto provoca um sentido de humor e, ao mesmo tempo, desperta a curiosidade para a compra e consumo do produto coxinha, que no caso seria comida. Então, quando junta a imagem da personagem mais as frases, ela vai trazer, de certa forma, um humor. O humor é reforçado a partir da imagem da Branca de Neve, porque no contexto atual, essa personagem foge do que é estabelecido como padrão de beleza, pois não é magra. O texto relaciona a imagem que passa a ideia de uma mulher mais rechonchuda, com um tipo de comida não tão saudável, que no caso seria a coxinha de frango com catupiry. O texto é do gênero textual meme. O que você sabe sobre esse gênero textual? Vamos ver um pouquinho, relembrar um pouquinho o que é o meme. Meme é um termo grego que significa imitação. O termo é bastante conhecido e utilizado no mundo da internet, referindo-se ao fenômeno de viralização de uma informação, ou seja, qualquer vídeo, imagem, frase, ideia, música e etc., que se espalha entre vários usuários rapidamente, alcançando muita popularidade. Um meme pode ser reconhecido por tudo aquilo que é copiado ou imitado e que se espalha com rapidez entre as pessoas. Também é reconhecido pelo uso das imagens com textos que trazem mensagens. Como o meme circula na internet, é algo que se espalha e se populariza muito rapidamente, em especial na rede mundial de computadores. É muito útil para a circulação de informações, desde as cômicas às mais polêmicas. O período da vida de um meme na internet pode ser infinito ou efêmero, bem como o seu conteúdo que está sujeito à evolução ao longo do tempo, pois, uma vez que postado na web, a informação estará sujeita a comentários, críticas, efeitos negativos e outros tipos de intervenções e reações. A principal característica de um meme é justamente a possibilidade de ser recriado por qualquer um e a qualquer momento. Existem 2 tipos de memes mais comuns. Podem ser frases, comumente acompanhadas de figuras e informações, com tom cômico que provoca humor, riso,
sentido ambíguo e trocadilhos, desenhos geralmente em preto e branco, imagens com traços caricatos ou fotos adaptadas a desenhos. Graças aos memes, os denominados fenômenos da internet ganham força e um espaço na web rapidamente. Vamos lá analisar um outro texto. Escuta aqui, cérebro de minhoca. Nossa estratégia é a seguinte: eu vou por esse lado da casa e você vai pelo outro. Vou atrair a mira da Suzy. Aí você chega por trás e atinge ela com o balão d'água. Entendido? Vamos lá. Obrigado pelo balão d'água. Oraldo, você é um ótimo agente duplo. Vocês já sabem que Calvin é um menino de 6 anos de idade cheio de personalidade, que tem como amigo um tigre sábio e sarcástico, o Harold. Na tirinha, o plano de Calvin era dar um susto na amiga Suzy. No entanto, o plano não deu certo, porque, como vimos no terceiro quadrinho, Suzy ouvia toda a conversa, não caiu na armadilha e ainda ficou com o balão. Esse fato surpreende o leitor e, ao mesmo tempo, causa humor na tirinha. Concluímos, portanto, que o quarto quadrinho é responsável pela mudança de situação na história, em que o leitor é surpreendido, pois uma nova informação é dada, mudando o rumo da história. Assim sendo, o humor deve-se à quebra de expectativa produzida nesse quadrinho. Vamos relembrar e conhecer um pouquinho mais sobre as tirinhas. Tirinhas são sequências narrativas curtas de quadrinhos que, em geral, fazem uma crítica aos valores sociais, mas com uma grande carga de humor e ironia. São como histórias em quadrinhos, as HQs, porém mais curtas. Têm uma publicação bem regular, divulgadas em jornais, revistas e em sites da internet. As tirinhas geralmente apresentam recursos verbais e não verbais. Balão e seus diversos formatos, sinais gráficos convencionados como as onomatopeias, para a produção de sons, pequenas estrelas, sobre a cabeça de um personagem, indicando dor ou tontura. O próprio formato do balão pode indicar o volume ou tom da fala e até mesmo informar que se trata de um pensamento. Calha para separar um quadro de outro e estabelecer um sentido de evolução no tempo entre as cenas representadas. Cartelas ou recordatórios para estabelecer uma voz do narrador dentro da história. Diagramação versátil dos quadros, de acordo com a necessidade dramática de cada cena, entre outros. Tanto o meme como a tirinha são textos que geralmente fazem uma crítica, mas sem deixar de utilizar o humor ou a ironia. Vejamos esses conceitos. Humor, ironia e crítica. House e Villar, 2009, estabelecem que criticar é analisar, julgar obras, peças, filmes, dentre outras coisas. Apontar defeitos, dizer mal, de depreciar, elogiar. Estes significados são os mais usuais e se relacionam à etimologia da palavra crítica. Ironia. O que é ironia? É o ato de invocar palavras ou situações que trazem um sentido contrário ao que carrega naturalmente. Com isso, procuramos trazer um pensamento contrário àquilo que queremos dizer ou fazer. Em geral, é usado em situações para resgatar o humor ou, de forma irônica, também fazer o contrário. O humor nos textos pode surgir a partir de situações cômicas ou potencialmente humorísticas que compartilham da característica do efeito surpresa. O humor reside em ocorrer algo fora do esperado numa situação. Então, esses são os conceitos de humor, ironia e crítica. Vamos lá praticar um pouquinho do que nós aprendemos sobre meme e histórias em quadrinhos. Então, observe, leia o meme. Para que preservar meio ambiente se precisamos dele inteiro? Qual é a crítica associada ao texto? Vamos observar.
A falta de conscientização sobre o tema meio ambiente, mostrando que o ser humano parece não exercer um bom raciocínio lógico de causas e consequências. Pede-se tanto para preservar o meio ambiente, mas nem sempre isso acontece. O humor e a ironia estão presentes no meme? Percebemos humor e ironia no trocadilho meio ambiente e ambiente inteiro, reforçando a afirmação de algo, querendo produzir uma compreensão contrária. Então, é aí que a gente encontra o humor e a ironia ao mesmo tempo nesse exercício, nesse meme. Vamos lá, leia a tirinha. O senhor é o paciente? Costumo ser, mas foram 2 horas esperando no calor e sem gibi. A minha paciência se foi faz tempo. Em que reside o humor da tirinha? O humor da tirinha reside na ambiguidade proposital da palavra paciente, sendo exploradas 2 possibilidades do termo, substantivo significando pessoa que será atendida pelo médico ou adjetivo significando características de pessoa que tem paciência. Então, a ambiguidade é que traz o humor nessa tirinha. Para não esquecer, vamos relembrar as imagens. A linguagem concisa, os trocadilhos, a quebra na expectativa, a caracterização dos personagens, a relação dos textos com a realidade são muito importantes nos memes e tirinhas. A soma desses elementos é responsável pela construção do efeito de humor, ironia ou crítica nesses textos. E essa foi a nossa aula de hoje. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para mais informações e mais aulas.